Você, por acaso, já reparou se o seu filho aperta os olhinhos assim para enxergar de longe? Ou até você, né? Fique de olho também. Ou se aproxima demais da TV? Esses pequenos sinais podem indicar um problema de visão cada vez mais comum entre as crianças, a miopia. E sabia que se não for diagnosticado e tratado cedo, esse problema pode comprometer o aprendizado e a socialização dos pequenos? Olha só a preocupação que isso gera, né, Abi? E é uma preocupação global, crescente de saúde, que deve afetar milhões de crianças até 2050, segundo dados de um estudo feito no final do ano passado. Mas afinal, o que será que causa a miopia já na infância? Qual que é a influência do excesso de telas, por exemplo, e principalmente como que é possível frear a progressão desse quadro? Para a gente entender melhor esse cenário e saber como proteger a visão das crianças, a gente conversa agora com a médica oftalmologista, a doutora Joyce Fará. Seja muito bem-vinda, doutora. Boa tarde. Boa tarde, Abi. Seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo jóia, obrigada. Doutora, boa tarde. Tudo bom, Guilherme? Boa Prazer tarde. conhecê-la, fica à vontade. Sempre um grande prazer estar aqui com vocês, viu? Doutora, antes da gente ir para falar das crianças, vamos contar para o pessoal de casa, porque acho que muitos adultos também têm, mas o que é a miopia? Joia. Então, é um prazer estar aqui com vocês, né? Boa tarde a todos aí de casa. Então, o que é a miopia? A miopia nada mais é do que a dificuldade de enxergar de longe. O paciente míope, o foco dele é curto. E esse foco ele é diretamente relacionado com a quantidade de miopia. Então, quem tem 1 grau de miopia tem um foco de mais ou menos ali 1 metro. Quem tem 10 graus de miopia tem um foco bem próximo aqui de pouquíssimos centímetros, tá? Olha. Então, quanto maior a magnitude dessa miopia, mais próximo vai ser o foco da pessoa, tá? Então, geralmente a miopia é a dificuldade para enxergar de longe. E quanto mais miopia, menos a pessoa enxerga, mais borrada fica a imagem de longe. Doutora, aí a gente vai trazer aqui essa relação com o uso das telas, da tecnologia, mas olhando para as crianças de maneira geral mesmo, historicamente, biologicamente, já há esse risco da incidência dessa doença ou ela é uma doença normalmente que aparece nas pessoas mais velhas? Não, a miopia está muito relacionada com o nosso desenvolvimento. E a etiologia da miopia ela é multifatorial. Então, o que aumenta a chance de uma criança ter miopia? Primeiro é o fator genético, que a gente não tem como modificar. Então, quem é filho de pais míopes tem mais chance de ter miopia. Então, se o pai e a mãe são míopes, essa criança vai ter em torno aí de 30% a 60% de ter miopia ao longo da vida. Olha que interessante. Se um dos pais é míope, por volta aí de 20, 25% de chance de ter miopia. E se nenhum dos pais é míope, mesmo assim ela tem uma chance aí de até 15% de ter miopia ao longo da vida, tá? Então, o primeiro fator é o fator genético, que a gente não tem como modificar. Mas existem outros fatores que estão muito relacionados e o principal deles hoje em dia é o nosso estilo de vida. Então, isso já é comprovado cientificamente que populações que são expostas a mais tela e que têm menos tempo de atividade ao ar livre têm maior chance de desenvolvimento de miopia. E isso fica muito claro se a gente comparar algumas populações. Por exemplo, a gente pegar um grupo de crianças que mora na Amazônia, lá no meio da floresta, e outro grupo de orientais que moram em Tóquio e são bastante expostos à tela. A gente vai ver que a incidência de miopia é totalmente diferente, né? Então, tem o componente genético e também está relacionado ao nosso ambiente, nosso estilo de vida, né? E quando você fala em estilo de vida, porque ainda citou, né, as crianças desse espaço, né, que elas conseguem ver paisagens lindíssimas, estão mais expostas ao sol, por exemplo. Isso tem a ver, doutora? Por exemplo, as crianças ficarem mais expostas ao sol, ar livre, isso ajuda na visão ou não tem nada a ver? Ajuda e ajuda muito. Então, um fator protetor para o desenvolvimento e progressão da miopia é atividades ao ambiente aberto, ao ar livre, durante o dia. Por quê? Porque o sol, ele regula nos neurotransmissores do nosso olho e ele ajuda a regular o crescimento do olho. Então, crianças que ficam em ambientes fechados, que não têm exposição à luz solar, elas têm uma alteração desses neurotransmissores e o olho tende a crescer mais do que ele deveria. E a miopia, ela acontece por quê? Porque a imagem que chega no nosso olho, ela se forma antes da retina. Isso pode acontecer quando o olho cresce mais do que ele deveria, ou quando a nossa córnea tem um poder muito forte e acaba fazendo com que a imagem tenha uma convergência mais intensa, né? Então, o crescimento acelerado do globo ocular faz com que a criança tenha miopia. E a ausência de atividades ao ar livre contribui para isso.
Olha só, Interessante. doutora. Muito legal isso, né? Porque e é um fator que a gente não pensa, né? Que a exposição ao ar livre, que essa rotina a gente pensa sempre na saúde do, né, desconectar um pouco, né, na saúde mental, mas olha só como, no fim das contas, está tudo interligado, né? Uma vitamina D faz bem, né? Em todos os sentidos. Doutora, já tem perguntinha, coloca pra gente. Tânia, de São Sebastião, como prevenir a progressão da miopia em adolescentes? Boa pergunta, doutora, porque você falou que o olho também cresce, né? O grau também pode aumentar? Como isso funciona? Pode. Então, assim, a gente observa que na maioria dos míopes, o grau tende a aumentar até por volta dos 18 aos 30 anos, tá? Então, enquanto a criança ela ainda está crescendo, até por volta dos 18 anos, o olho tem mais chance de crescer, a miopia cresce junto com o olho. Conforme o olho cresce, a miopia também cresce. Então, tem pacientes que têm uma miopia alta, chamada miopia degenerativa, e esses pacientes vão ter aumento da miopia ao longo da vida, independente da idade, tá? Então, pacientes que têm uma miopia alta, degenerativa, muitas vezes ela não vai parar, ela sempre vai continuar progredindo. Mas isso não é o corriqueiro, né? Então, a maior chance é que essa miopia venha a estacionar um dia. E a adolescência é um período que geralmente a miopia dá um boom. Por quê? Porque os adolescentes são muito conectados, né? A gente tem muito uso de visão para perto. E quando a gente fala de uso de visão de perto, não é só tela. Leitura, livro, por exemplo, ficar estudando na época de vestibular, isso é um fator de risco para aumentar a miopia. E associado a isso, a falta de exposição a ambientes abertos, né? Então, o paciente que vai no meu consultório, eu prescrevo, 1 2 horas de atividade ao ar livre diariamente, tá? E isso vale, você pode andar com o cachorro, ir na padaria, no intervalo da escola, sair um pouco da sala e não ficar no celular, vai no pátio, olha a distância. E quando você está nessa fase, por exemplo, último ano do ensino médio, cursinho, precisa estudar, tem que ver muito, a gente recomenda dar pausas. E como são essas pausas? A cada 20, 30 minutos do uso da visão de perto, é interessante que você tire o olho do foco de perto e tente focalizar alguma coisa no horizonte, uma coisa distante, assim, a cerca de 7, 8 metros para frente, para relaxar a musculatura do olho. E essa pausa não precisa ser muito longa. Uma pausa ali de 30 segundos já é o suficiente para você relaxar a musculatura do olho e aí você voltar a fazer atividade de perto, né? Então, essas pausas são interessantes para quem não consegue ficar indo em ambiente aberto ou tem que estudar ou tem que fazer muita atividade de perto. Eu fiquei curioso nisso, doutora, porque às vezes a gente vai fazer uma pausa e quando está nessa fase, né, estudando para vestibular ou na adolescência, a pausa sai de uma coisa para outra, mas que imagino que em muitos casos é parecida, né? Então, quem gosta muito de ler, tá ali estudando, fazendo uma atividade, eu vou fazer uma pausa para descansar a mente, eu descanso a mente lendo, aí pego o livro e vem para o rosto. Sim. Ou vou para o videogame, vou para o celular. Então, mesmo se não for uma atividade, eu não vou fazer um passeio, uma caminhada, parar e olhar para o que está longe. Isso, olhar para o que está longe. E não precisa ser uma pausa assim de 1 hora, não. 20, alguns segundinhos. Isso, 30 segundos, 1 minuto que vai você tomar uma água e para em frente à janela um pouco. Exato, olha para o horizonte, respira, pensa numa coisa boa. Fazendo essas pausas, você já ajuda, tanto nesse relaxamento ocular, como também em prevenção de olho seco. Quem fica muito concentrado tem mais chance de ter olho seco, de ter cansaço visual. Então, pausas são importantes. E doutora, existe alguma coisa, né? Ela falou um pouco da progressão na adolescência. Existe alguma ferramenta, alguma coisa que a gente que auxilia, por exemplo, nessa progressão para que o grau não aumente tanto também, por exemplo? Sim, existe, Abi. Então, hoje em dia já existem estudos que mostram o que a gente pode fazer para controlar a progressão da miopia, né? E hoje em dia existem lentes de óculos que elas têm um formato especial. E esse formato, o que ele faz, né? Então, o nosso olho, ele não é plano, né? Ele tem uma circunferência aqui. Quando a gente olha o olho assim de perfil, a gente vê que ele tem essa circunferência. Sim. Quando a gente coloca uma lente, geralmente a lente, ela é mais plana do que o olho. Sim. Então, o que acontece? Na região central da visão, que é a mácula, a imagem está nítida. Só que na periferia da retina, essa imagem acaba se formando atrás. Então, isso cria uma coisa que a gente chama de desfoque hipermetrópico no paciente que tem miopia. E estudos sugerem que esse desfoque periférico da visão é um estímulo para o olho continuar crescendo. Então, existem lentes que elas fazem o quê, né? Eu até trouxe aqui uma lente para mostrar para vocês. Essa daqui é uma lente para controle de miopia. E eu vou projetar aqui, nessa folha em branco, para vocês verem aqui.
vocês conseguem perceber, aqui, ó, acho que se o câmera der um close, que ela tem como se fosse uma colmeia. Dá para vocês verem, hein? Dá para ver? Aí, agora tá dando pra ver. Tá? Opa, apagou a luz aqui. Ele é bem discreto. Então, assim, ó, é como se fosse uma colmeia ali na região central. Isso daí cria um desfoque periférico e corrige esse desfoque hipermetrópico. Então, é uma lente de tratamento para controle de miopia em crianças que apresentam progressão, tá? Então, quando a criança ela olha bem no centro dessa lente, ela vê nítido, mas na periferia essa imagem é um pouquinho borrada. Então, essa é uma tecnologia que auxilia na progressão de miopia. E quando que ela é indicada, né? Ela é indicada principalmente em crianças que estão com miopia em progressão. E o que é miopia em progressão? É aquela miopia que está aumentando mais do que meio grau em um ano. Ou quando a gente consegue medir o tamanho do olho e a gente observa que esse olho está crescendo mais do que ele deveria. Então, a gente tem tabelas de acompanhamento de crescimento do olho, de tamanho axial, que a gente fala, né, comprimento axial do olho, e a gente consegue medir. Então, se o olho está crescendo mais do que ele deveria, é um dos sinais que aquela miopia está progredindo pelo fato de ter esse aumento axial, e aí já é uma indicação de uso dessas lentes. Que demais, tem perguntinhas. Tem mais pergunta que chegou aqui, doutor. Ó, a Lucinéia, de Nova Friburgo, quais são os sintomas da miopia em crianças? Tenho 2 filhas e me preocupo muito por conta das telas de celular. O programa está show, beijos, Lucinéia. Beijo para você, obrigado, viu? E aí, doutora, imagino que principalmente quando as crianças são menores, né, que não vão ali conseguir falar, que estão sentindo, né? Como que a gente percebe esses detalhes? Então, assim, é muito importante a gente se preocupar desde os pequenininhos, né? Aliás, deixa eu dar uma pausa e mandar um beijo para o Daniel e para a Júlia, que são os meus pequenos, que eu sei que estão aí me assistindo. Um beijo para vocês. Aproveitando as férias, assistindo a mamãe. Então, assim, criança pequena, a partir de 1 ano de vida, já é importante passar por uma avaliação oftalmológica completa. Porque existem crianças que já nascem com miopia, tá? Não é comum, mas isso existe. Depois disso, a partir dos 3 anos de vida, anualmente é importante a gente verificar isso. E criança pequena é ainda mais especial porque elas não informam. E criança pequena tem outro agravante, que a vida delas é num ambiente muito próximo, né? Então, um bebê, o que é a vida dele? É brincar de atividades ali, então ele não tem muita exposição a imagens distantes. Então, se ele tiver miopia, provavelmente vai ser difícil identificar. A gente só vai acabar identificando uma miopia quando a criança vai para a escola, idade escolar, que começa a utilizar a lousa. Porque a professora percebe, fala, poxa, ele fica cerrando os olhos, ele fala que não está enxergando, ou tem dificuldade de aprendizado, né? Confunde ali o A com R, não tem aquela nitidez. Então, crianças pequenas também a gente tem que ter essa preocupação. E aí, conforme a criança vai crescendo, aumenta a chance dela desenvolver miopia pelo crescimento do olho, né? Boa. A gente tem, né? A Gabriela foi conhecer, acho que são pacientes específicos que têm miopia. Vamos ver como é que funciona na casa deles. Vamos lá. Nem toda criança enxerga o mundo com clareza. A miopia infantil cresceu nos últimos anos e ela pode ser identificada, claro, por um profissional, na escola ou também pelos familiares em casa. Bom, hoje a gente vai conhecer a história de uma família que já está aqui me esperando, que é a Fabiana e a Maria. Deixa eu ver se elas estão por aqui. Meninas! Olá! Olá! Obrigada! Vamos lá, gente? Vem cá, vem comigo que a gente vai conversar com elas. Tudo jóia? Tudo bem, você? Tudo bem também. também. Você é a Maria? Sim, Vamos lá, Maria, na entrevista pra gente? sim. Então, bora. Já estamos aqui na sala da casa dessas meninas lindas. E a minha pergunta primeiro pra você, mãe, é sobre em que momento que a Maria dava sinais que não estava enxergando assim muito legal e você acendeu aquele sinal de alerta? Eu comecei a perceber isso na escola, né? Que as professoras começaram a chegar em mim, até falar comigo, sobre ela não estar enxergando direito, tinha que sempre estar sentando nas primeiras carteiras, ela forçava muito a vista, tudinho. Aí eu acendi o alerta, tudinho, para eu poder procurar um oftalmologista. Aí eu procurei um oftalmologista, tudinho, a doutora Joyce, e ela daí que, né, foi ver tudinho o grau, aí ela já estava com um grau até bem alto pela idade dela, ela estava com 7 anos na escola. E daí ela, lá em casa mesmo assim, ela começou a ter problema no quê? Ela forçava muito a vista, ela fechava os olhos para poder enxergar. E foram coisas que foi eu começando a observar. Aí eu passei na doutora Joyce, ela fez os exames, tudo certinho. E
com 7 anos, ela começou já tá com 3 graus daí já na vista dela. E Maria, você lembra também, lá na época da escola, nesse comecinho você era bem novinha, né, uma criança, mas você lembra de ter essa dificuldade realmente para enxergar? Sim, na escola eu sentava nas primeiras carteiras e eu tinha muita dificuldade para enxergar a lousa e sempre os professores separaram que eu tinha esse problema de vista e chegaram a comentar com a minha mãe sobre a minha miopia. E quando você foi e colocou o óculos, você lembra assim, foi como se o mundo ficasse mais colorido? Sim, aí eu comecei a enxergar melhor e foi uma sensação muito boa. Hoje em dia, como que é a sua rotina? Você fica bastante tempo no celular? O que você mais gosta de fazer assim? Que o óculos te ajuda melhor? Eu mexo, assim, poucas horas no celular, mas, assim, eu procuro ler um livro, faço os deveres de casa, vejo uma televisão, essas coisas assim. E você acredita que se essa miopia dela não tivesse sido identificada tão cedo, ela não teria tanta qualidade hoje de vida? Sim, porque ela quando foi descoberta essa miopia dela, foi bem quase no início da pandemia. E na época da pandemia ela ficava muito tempo dentro de casa, aí era muita televisão, era muito celular, né? Porque não podia sair. Então acho que isso ajudou a piorar um pouquinho a miopia dela, a aumentar bastante. Mas hoje, graças a Deus, ela tá bem. Você, já uma moça, 14 anos? Sim. 14 anos. Como que você vê essa questão do futuro? Porque descobriu a miopia quando criança, agora está passando nessa fase da adolescência. O nosso grau tende, né, a aumentar com o passar dos anos. Como que você vê o seu futuro com essa questão do óculos ou usando uma lente? Eu gosto de usar óculos, mas eu queria não usar. Só que, tipo que assim, virou meu hobby, usar óculos. Então para você é um charme tá de óculos. Eu gosto muito, eu gosto de tirar fotos, assim, quando eu vou em lugares, eu fico admirando, assim, nossa, a minha visão tá boa, porque quando eu comecei a usar óculos, eu gostei, mas quando eu não usava, eu enxergava tudo embaçado, forçava a vista para olhar as coisas. É muito diferente, né? É. E você fica feliz, mãe, de ver ela falando assim? Vejo, fico, porque eu lembro que ela forçava muito a vista, né? Ela fechava muito os olhos dela. E eram coisas simples pra gente que tem uma vista boa, né? Uma visão boa, mas para ela era uma dificuldade muito grande. Então ver ela hoje, né, alegre, contente, mesmo estando com óculos, para mim também fico muito feliz. Muito bom mesmo, né, gente? Eu também tenho minha miopia, já contei pra vocês, costumo usar óculos, costumo usar lente. A gente termina o nosso bate-papo aqui, mas continua com vocês aí no estúdio, tá bom? Beijo! Beijo, que gostoso, né? Sim. Quando a gente fala que trabalha nessa coisa, né, na sociedade mesmo, na escola, né? Não enxergar, incomoda a criança, né? E ela falando, depois que eu comecei a usar o óculos, eu vejo tudo tão mais diferente. Isso é libertador para a criança, é autonomia, né? Doutora, quando a gente estava falando de tratamentos e progressão, existem outras formas também? Sim, além dessas lentes de óculos, né? Existem lentes de contato especiais, tanto lentes gelatinosas quanto lentes rígidas, um tratamento chamado ortoceratologia. A ortoceratologia é uma lente que a criança dorme com ela. Pode dormir. Na verdade, usa só à noite. A criança dorme com a lente vai remodelando a córnea e já existem estudos que o uso dessa lente, né, a ortoceratologia, ajuda a controlar a progressão da miopia. É um tratamento que ainda tem uma certa resistência dos pais, porque é uma lente rígida que usa para dormir, né? Então, eu sinto que a maioria dos pais hoje em dia ainda não é algo que soa como a primeira opção de tratamento para controle de progressão, mas é algo que está sendo muito estudado e é bem estabelecido. E outro tratamento é o uso de colírio. Então, existe um medicamento chamado atropina, que ele é utilizado para a dilatação da pupila, e em uma dose muito diluída, ele pode ser usado para controlar a progressão da miopia. Então ele vai agir ali relaxando a musculatura ocular que dá o foco, só que é numa dose bem diluída, então isso não vai atrapalhar a performance da criança, ela não vai ficar dilatada no dia a dia. E os estudos mostram que o uso desse colírio a longo prazo também ajuda a regredir a velocidade de progressão da miopia.
Que incrível. Incrível. Doutora, quando as pessoas vão hoje ao oftalmo, geralmente, principalmente quando é com criança e adolescente, né? Se fala muito daquela lente que vai ter um filtro para luz azul, para luz dos celulares, das telas. No caso da miopia, esse tipo de luz, a luz por si só, ela também prejudica? Ou num quadro de miopia, ter o filtro ou não na lente não vai fazer diferença? Não faz diferença nenhuma. Tá? Então, não indico o filtro de luz azul para crianças, não existem estudos que mostram algum benefício real para isso. É algo mais comercial do que tem um benefício em si mesmo. Do que já provado Já, cientificamente. E é caro. Caro, né? Mais Sim. caro. Vai Bem encarecendo, mais porque caro. normalmente é uma dúvida que as pessoas têm, porque é cuidar de saúde, cuidar de saúde de filho, né? Então você vai lá na ótica, começa a falar, olha, coloca isso, acrescenta isso, acrescenta isso, acrescenta isso. Na dúvida, falar, vou pagar para cuidar bem do meu filho. Não, mas filtro de luz azul para criança, na grande maioria das vezes, eu não indico. Não acho que tenha benefício. O melhor filtro de luz azul para criança é moderar o tempo de uso mesmo, Com né, certeza, doutora? é o principal. E olhar para o céu azul, né? Com certeza. Que também vai fazer bastante diferença. Doutora, seja sempre muito bem-vinda, sempre muito didática, viu? Obrigada. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado mesmo, doutora. Contato na tela para quem quiser tirar dúvida, falar com a doutora, @DRA de doutora, Joyce Fará, Joyce com Y, Fará com T no fim, né? Isso, E aí, para quem ficou na dúvida, não anotei, tá lá no nosso Instagram também. Boa. Isso aí. Tá marcada lá já a postagem com a doutora, você pode encontrar a página dela por lá. Curtir, falar se você gostou da entrevista, que a gente fica feliz. Isso mesmo.